Rapaziada, acabou a paz, acabou a data FIFA, voltou o futebol de São Paulo, acabou a paz. Isso é louco. Salve, salve, beleza? Wesley na voz. Fim de jogo no Beira-Rio, Internacional 1, São Paulo 1. Joguinho horrível, jogo bizarro, cara. Jogo horrível, horrível, horrível. O Roger Machado, ele literalmente ele conseguiu destruir tudo que tinha de bom no São Paulo. São Paulo de líder, demitiram o técnico que estava na liderança para trazer um cara que não foi campeão em lugar nenhum, não tem, só tem experiência, não tem título, e agora o São Paulo é quarto colocado. Cara, é bizarro. E, o São Paulo não perdeu por um milagre, porque com o futebol que jogou não merecia ganhar, não. O empate, cara, o time do Inter também é horrível, horroroso, horroroso, horroroso. Tanto que até rodadas atrás estava na lanterna do campeonato. Mas o São Paulo também jogou nada, péssimo também. Dois times horríveis jogando. E o empate foi justo. Acho que o 0x0 era mais justo. São Paulo atacou bastante, mas sem efetividade. Quando era pra chutar, ficava rodeando a bola. Tipo, teve uns chutes do Pablo Maia, mas, cara, foi um time horrível. Ter que assistir o jogo com o São Paulo, com Tolói, Pablo Maia e quem que era o outro? Tolói, Pablo Maia e o Wendel. Meu Deus, cara, como esse Wendel é horroroso. Não acredito que o São Paulo deu o William Gomes pra trazer ele mais rápido. O William Gomes tá arregaçando lá em Portugal, tá sendo decisivo, e a gente tá com o Wendel, que é um jogador que, dependendo do clima, ele não joga nada. Mas é isso aí, um ponto fora de casa, 3 jogos sem vencer já. O Fluminense vai jogar com o Corinthians, ganhando já passa o São Paulo também. São Paulo, o Bahia, se não me engano, passou pelo saldo de gols, também com 17 pontos. São Paulo cai para terceiro. E o Fluminense ganhando, São Paulo pode até chegar a quarto. Aí o que falar da gestão, né? O que falar do Rui, o famoso Rui Bosta, que mandou o técnico que estava líder do campeonato, jogando bem, vencendo, embalado, para trazer um cara que é perdedor, tem mentalidade perdedora, que não ganhou nada na carreira. Aí não posso criticar, porque, segundo jornalistas, quem critica tá sendo racista. Mas enfim, né? Como esses jornalistas, pouco me importa a opinião deles. Eu falo de São Paulo, que eu torço pro São Paulo, não torço pra dirigente, não torço pra treinador, não torço pra jogador, não torço pra nada, torço pro time, pra instituição. Eu quero que o jornalista se foda. Bom, um jogo sem grandes emoções, sem muitas oportunidades. Um chute que foi no Rafael, levou. Fazer o quê? É um goleirinho de time pequeno, não tem mais como falar. É um goleiro nota 5, nota 6. Um chute, um gol. Não faz milagre, não garante resultado. Nota 0 pro Rafael. O São Paulo perdendo, ele segurando a bola. Parecia que o São Paulo tava ganhando. Em vez de sair rápido pro jogo para tentar empatar, ele ficava enrolando para sair com a bola, como sempre faz, né? O Lucas Ramon, partida também. Cara, o time inteiro foi ruim. O Lucas Ramon fez uma partida abaixo também. Ultimamente tá jogando mal, mas foi um dos que se salvaram no time. Nota 2 pra ele. Foi o Tolói. Meu Deus, cara. Horrível, 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 horrível. Como o Tolói é horrível, cara. Pelo amor de Deus, ele tem que se aposentar. Se eu não me engano, o contrato dele acaba esse ano. Pelo amor de Deus, diretoria, não renova com ele, não. Não rasga dinheiro. Se for pra rasgar dinheiro, sei lá, cara, doa pra torcida, paga a dívida, mas não renova com esse cara, não. Pelo amor de Deus, nota 0 pro Tolói. Sabino vem sendo o melhor zagueiro que o São Paulo, mas jogo muito ruim também. O sistema defensivo do São Paulo hoje foi péssimo. Nota 0 também.
O Wendel, cara, o que eu ia falar? Pra mim você ia tirar menos 10. Mas como você deu assistência pro gol do Caleri, eu vou te dar um. Mas, cara, o ataque do Inter pelo lado do Wendel fez o que fez com o Wendel, cara. Tirou ele pra lançar, humilharam ele. Chegou a ser constrangedor ver o corredor, a avenida que tava na lateral esquerda. Pablo Maia é um garoto de Cotia que parece que tem 80 anos. É um jogador morto, um jogador que se esconde do jogo. É outro cara, cara. Não é mais aquele jogador de 2023, 22 quando subiu da base. É outro jogador. Parece o Tolói. Um jogador aposentado. Nota 0 pro Paulo Maia. Danielzinho, também jogo horrível também. Um dos piores jogos dele, mas saiu. Eu não entendo porque tirou ele. Que do meio de campo, se tivesse que tirar, teria que tirar do Pablo Maia. Mas não sei se ele sentiu alguma coisa, mas enfim. Nota 0 pro Danielzinho também. Marcos Antônio hoje apagado. Não foi participativo, não se apresentou. Até os 30 minutos do primeiro tempo eu não tinha visto ele tocar na bola. Tanto que na hora que eu percebi, o cara da transmissão ainda falou que o Marcos Antônio estava sumido. Nota 0 pro Marcos Antônio também. O Arthur, pra mim, foi o melhor do time. O voluntarioso, estreia dele. Foi uma estreia simples, mas em vista de um time que não jogou porcaria nenhuma, ele foi o melhor. Nota 3 pro Arthur. Voluntarioso, dribla, chuta. Mas bem, cara, desculpa, mas teve um chute ali que você podia ter tocado. Você quis buscar o ângulo, cara. São Paulo perdendo. Espero que você não seja o novo Ferreirinha, que quer caprichar demais e acaba errando. Nota 3 para Arthur. Lucigol, né? Nossa camisa 10. Cara, eu não aguento mais falar dele, mano. Nota 0 pro Luciano, cara. E é o único cara que não sai do time. Eu estranhei que o Roger Machado tirou ele pra colocar o André Silva, mas também tirou ele pra colocar o André Silva também. Aí foi um chute no saco pra um murro na cara também. Nota 0 pro Luciano. Horrível, horrível, horrível. Errou tudo que tentou, só atrapalhou. Inútil na defesa, inútil no ataque, nota 0. Caleri também, um jogo horrível do Caleri também. Tô cansado também de falar que ele é brigador, que ele é raçudo. Pelo salário que ele ganha, esse é o mínimo que ele tem que ter. Mas fez o gol, né? Então, nota 5 pro Caleri. É um cara que não tava jogando bem, mas precisou de uma oportunidade pra guardar. Nota 5 pro Caleri. Os que entraram foram Cauli. Cauli também 6 por meia dúzia. Até agora também não disse pra que veio. Nota 1 pro Cauli. Aí o nosso treineiro Machado, o São Paulo perdendo jogando fora de casa, ele me entra com Cédric e Ferreirinha. Como se isso fosse virar algum jogo, né? Como se já tivesse virado algum jogo, Cédric e Ferreirinha. Cara, o Cédric eu nem vi se ele tocou na bola, cara. 0 pra ele. O Ferreirinha até que tentou, voluntarioso, mas é aquela também, quando tem que pensar. Quando ele tem que pensar muito, ele dribla, ele vai carregando, 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 mas quando chega o momento que ele vê que acabou o campo, que ele tem que tomar uma decisão, ele faz merda, cara. Nota 1 pro Ferreirinha. Pela vontade, porque pelo jogo foi 0. E André Silva, meu, entrou pra receber a bola na área, né? Porque parece que a jogada do treineiro agora é cruzamento dentro da área. É só bola, só chuveirinho na área, chuveirinho na área, chuveirinho na área, o jogo inteiro. Não tem uma jogada trabalhada, não tem uma jogada ensaiada, não tem um chute de fora da área, não tem uma bola longa pro Caleri, não. Tem hora que o Caleri tá fora da área, tem hora que é o Luciano, tem hora que é o Sabino, é só cruzamento. O Lucas Rabon, o Wendel. Se bem que hoje, pelo menos hoje, dos 199 cruzamentos, um deu certo, né? Que foi o gol do Caleri. Contra o Palmeiras, nenhum deu certo. Foi tudo inútil. Contra o Galo também, foi tudo inútil também. E, meu, vou falar o que do Roger? É, ele é isso aí, cara. Infelizmente, a culpa não é dele. Ele tava desempregado, ele não pediu pra vir. Chamaram ele, foi a oportunidade da vida dele, ele veio, cara. E ele tá fazendo o que ele sabe fazer.
Ele é um cara incompetente, é um cara que não é vencedor, é um cara comum. É só mais um, cara. E se bem também que com esse elenco aí, cara, se trouxer o Guardiola, eu acho que não dá jeito. Se trouxer o Zidane, não dá jeito, cara. Se trouxer o Ancelotti, o Klopp, não resolve. O problema do São Paulo é que esses jogadores eles estão muito mal acostumados, cara. A diretoria é frouxa, os jogadores são frouxos e eles querem fazer o que quer, joga na hora que quer. Cara, você vê o jogo do Grêmio que o São Paulo, se tivesse metido 5 no Grêmio, ficaria barato para um jogo de hoje do Inter. Acho que um mês, 2 meses depois. Um jogo horrível, cara. Que, cara, parece que é outro time. E nota zero. Um zero enorme pro Rui Costa e o Rafinha, né? Que mandaram o Crespo embora, que era líder do campeonato. Tava jogando bem, tava vencendo. Tinha um time com padrão, tinha um sistema defensivo bom, não vinha tomando gols, para contratar o todo poderoso Roger Machado, o treineiro Machado, que de 5 jogos são 3 derrotas, não, 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e agora esse empate que por pouco não era uma derrota. Vamos ver, né, cara? Vamos ver se ele aguenta até a Copa. O próximo jogo de São Paulo é contra o Cruzeiro. Hoje o Cruzeiro goleou. Estreia do Arthur Jorge. É sempre na nossa vez, né, cara? O Cruzeiro tava perdendo pra todo mundo. Aí quando chega na vez de enfrentar o São Paulo, eles contratam um técnico bom. O time, um jogo antes, goleia. É foda. O São Paulo parece que não tem sorte, cara. Mas falam, né, que o azar acompanha os incompetentes, né? Mas é isso aí. O final de semana, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. E seja o que Deus quiser, cara. São Paulo dentro de casa tem que pontuar. E é em busca dos 45 pontos. No final o Crespo estava certo. É em busca dos 45 pontos e vamos ver o que dá. Agora o nosso Rui Costa, nosso diretor, nosso homem forte do futebol, falou que o São Paulo era para buscar títulos, né? Não sei qual título que ele tá pensando. Provavelmente é a Sul-Americana. Porque o Paulista já foi. O brasileiro já foi também. 9 pontos que disputou, perdeu 7. Então, em campeonato de pontos corridos, já era. E só se for Sul-Americana, mas Sul-Americana também tá mais difícil que a Libertadores, então acho que não. Bom, mas é isso aí. Próximo jogo agora contra o Cruzeiro, no Morumbi. E seja o que Deus quiser, cara. Espero que a situação nos bastidores não piore. Que os guerreirinhos tenham vergonha na cara. E os torcedores que forem, que vão apoiar. E que eles honrem os torcedores que estiverem lá com vontade, pelo menos, porque técnica a gente sabe que não tem. Pelo menos com vontade, com fome de vencer. É o mínimo que a gente pede, cara. A gente sabe que a gente não tá esperando que tenha 11 Cristianos Ronaldos, 11 Messis no campo, que a gente sabe que não tem. E a gente só quer vontade e raça e entrega. Só isso que a gente quer. Bom, mas é isso aí. Obrigado por acompanhar até aqui. Quem puder se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo, ajuda muito a gente no crescimento. E é isso aí, rapaziada. Obrigado por mais um vídeo aí. Vamos que vamos. Salve, salve, Tricolor Paulista. Valeu.